Olá, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Luiz Gonzaga Beluso. Prometo a vocês, eu como santista não posso falar de futebol com um grande palmeirense como o professor Beluso, então eu vou ficar restrito às questões econômicas, que é um mecanismo de defesa meu. Professor, muito obrigado por senhor ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu estou lendo em todo o noticiário aqui, não para um segundo, é o teto de gastos, o fura-tetos. Eu queria perguntar para o senhor, como grande economista, teto de gastos, isso é fundamental para a economia brasileira na atual conjuntura? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Imagina, Marcos, com você sempre eu estou à disposição. Mas eu quero dizer claramente que você precisa, por conta, na verdade, da natureza das relações econômicas, numa economia capitalista monetária de mercado, você precisa ter regras a respeito do funcionamento do orçamento, né? Eu não preciso dizer para você, que é um brilhante historiador, que a questão do orçamento, pela primeira vez, ou é o que conta a história, você pode dizer melhor que eu, foi tratada por João Sem Terra, no século XIII, né? Porque os barões se rebelaram contra o arbítrio no destinação dos recursos por parte da coroa, né? E nós podemos contar uma história da evolução do orçamento, que, aliás, a gente precisa advertir inicialmente que o orçamento, o dinheiro que está no orçamento, ele não existe lá. Quando você faz a lei orçamentária, você faz uma projeção, não é isso? Do que você vai arrecadar. O dinheiro não está lá, né? Então, você faz uma projeção anual do fluxo de receitas, partindo de um certo pressuposto a respeito do crescimento da economia, porque até onde eu aprendi, né, espero que eu esteja certo, o, os impostos são gerados pela circulação da renda, né? Tanto é o imposto de renda, quer dizer, ele incide sobre a renda das pessoas de maneira diferenciada, né? Mais baixo para uns, mais alto para os mais alto, mais baixo para os mais pobres, mais alto para os mais ricos. Então isso aí é a fonte dos recursos. Mas quando você estabelece a estrutura tributária, o dinheiro não está lá ainda. O dinheiro vai estar se a renda circular, né? Então, o orçamento é uma projeção, você faz uma suposição sobre o crescimento da economia, faz uma suposição sobre, na verdade, a elasticidade de renda de alguns impostos. A elasticidade de renda é o seguinte: é a resposta do crescimento do imposto ao crescimento da renda. Então, tudo isso informa a receita que você vai ter. Então, é uma projeção, é uma suposição, né? E ao longo do período em que o orçamento está vigindo, né, o período anual, você pode ter desencontros, falhas, na verdade, a economia cresce menos, ou, na verdade, você teve um imposto lá que não conseguiu realizar. Então, é uma suposição. Eu vejo o teto de... Eu fiz essa digressão um pouco chata, porque a suposição do teto de gastos é que você tem sempre as coisas iguais, a mesma coisa. É que a economia não se move, a economia não tem movimento. Mas a economia capitalista é, sobretudo, uma economia de movimento, de transformação. Então, é possível que, ao longo da execução orçamentária, você tenha, por exemplo, uma queda na renda, né? Por uma circunstância qualquer, os empresários se sentiram desconfortáveis, não vão investir mais, o Estado não foi capaz de cumprir a sua função de cobrir isso, né? Então, sempre para você pensar na questão fiscal, você tem que admitir uma certa cumplicidade entre o público e o privado, entre o setor empresarial, que tem lá suas perspectivas a partir de certas suposições também, né? Sempre incertas, e o Estado, que tem que estar preparado para cobrir essa deficiência e não deixar a economia, por exemplo, mergulhar numa recessão, né? Eu estava me lembrando, quando você me convidou para falar, eu estava me lembrando hoje das manifestações do JP Morgan, diante do programa do Roosevelt, né? Em que ele
escrevia coisas horríveis, ele não deixava a fotografia do Roosevelt entrar na sala dele, porque ele recortava, aliás, os empregados dele recortavam a fotografia do Roosevelt para ele não se irritar. Então, esse desconforto, digamos, do mercado, com uma tentativa de se flexibilizar o teto de gastos, eu diria que o teto de gastos é uma impropriedade, porque é achar que o dinheiro está numa caixinha, mas como eu estava tentando escrever, o dinheiro não está na caixinha. Ele depende do desempenho da economia, né? Só que eu não imagino, eu imagino que a economia como visão, eu não quero falar de ciência, não gosto disso, como visão de como funciona esse sistema econômico qualificado de capitalismo, que é uma economia monetária financeira, as suposições que estão vigentes na praça são muito toscas. Na verdade, não obedecem nem respeitam essa verdade que não é fácil de entender, não é difícil de entender. Né? A gente sabe que a vida é assim, a gente sai para trabalhar, a gente ganha, o sujeito sai para trabalhar, ele pode, um autônomo, por exemplo, pode ganhar mais, pode ganhar menos, depende, portanto, da formação da renda. O que um gasta é o que o outro recebe. Né? Assim é para a economia como um todo, que o que os empresários gastam e seus trabalhadores que recebem gastam, é o que os outros recebem, é o que forma a receita fiscal. Né? A receita fiscal não pré-existe. Às vezes eu fico ouvindo os comentários, eu fico assim, perplexo, falei, não acredito que isso seja desse tipo. Então, é claro que você tem que ter uma regra fiscal. Eu respeito muito o que o Keynes sugeriu, e depois escrevi a teoria geral, está lá no capítulo 24, se eu não me engano, que é o capítulo final, as lições que decorrem da minha teoria geral. O que ele diz? Ele diz, olha, é preciso que nós tenhamos uma regra anticíclica, ou seja, o Estado teria que manter uma faixa de despesa, que é uma faixa de coordenação da economia, que é o investimento, né? É um investimento, até porque se você tiver esse dispositivo, você vai apontar para os empresários que eles podem, na verdade, arriscar o seu capital, gastar sem o risco de ter uma decepção muito grande, ainda que não seja uma verdade absoluta, porque nós estamos sempre num ambiente de incerteza. Então, o Estado funcionaria como um regulador. E é claro que isso não significa que você vai gastar desordenadamente. Você tem que ter uma regra evidente que corresponda às circunstâncias, digamos, de coexistência entre o setor público e o setor privado, que a confiança em um decorre da confiança no outro. Mas eu acho que nesse momento, essa questão do teto de gastos, eu vi hoje a Bianca, aquela menina que é da Globo News, falando uma coisa, coitadinha, é um negócio que dá até pena, porque é um negócio triste, né? Porque não sabe tratar as questões, não sabe do que está falando. Eu não me acho um sabido, mas essas coisas me parecem um pouco óbvias, né? Você não acha? Eu sei que Sim, você é uma pessoa. Então, mas é difícil, porque o pessoal porque outra coisa, né, Vila? O mercado é uma circunstância de poder também, porque, na verdade, ele maneja o que o mercado financeiro faz. Ele distribui os recursos de acordo com uma certa percepção do que está acontecendo. Nos últimos anos, o mercado financeiro e o mundo inteiro tem se transformado numa finalidade em si mesmo. Ele, na verdade, isso é o que se chama financiarização. Ele roda em torno dele mesmo. Então, o financiamento do gasto produtivo, digamos assim, ficou muito constrangido, né? Então, mas o gasto, se você for olhar os dados, você vê que a maior parte do investimento hoje é em fusões e aquisições. Você quer comprar uma empresa já existente. Aliás, tem uma história muito engraçada aqui que me foi partilhada por um amigo, que ele foi chamado para discutir projetos de infraestrutura, ele é muito qualificado para isso, e aí ele apresentou vários, e o senhor lá da instituição financeira falou, não quero apostar em coisa nova, eu quero comprar uma coisa que já existe. Ele definiu claramente
Então, nós estamos nessa. E aí, nós temos que admitir que as concepções, elas são importantes, elas conformam também a realidade. A realidade não existe fora dos conceitos, como dizia um tal de Hegel, né? Eu acredito nele, eu gosto dele, ele dizia isso. Então, quando você pensa, você está pensando uma coisa de uma determinada maneira, não é? Isso é importante na vida social. Então, o que eu estou vendo é uma dificuldade grande, agora, se você concorda comigo, de você levar a cabo uma política econômica que tenha a ver com as conexões da economia capitalista, de como ela funciona. Eu às vezes, com a impressão de que os caras são os maiores anticapitalistas do mundo, porque com o teto de gás, eles querem, na verdade, paralisar o funcionamento da máquina, né? E mais, é o caso assim, a máquina fundiu, você quer consertar o acelerador, né? O pedal do acelerador. Aí não dá, né? E pegando esse gancho, professor, ah, esse orçamento, alguns dizem que é uma peça de ficção, né? Esse que acabou de ser que foi aprovado, que o próximo governo vai ter de adotar, porque infelizmente nós temos uma regra no Brasil: o primeiro ano do governo é o orçamento aprovado no ano anterior, com uma base política distinta daquela que foi eleita. Bem, é uma criação nossa aqui. Bem, aí eu pergunto para o senhor, bem, se o orçamento é essa peça parece uma peça de ficção, nós estamos vendo uma situação que o investimento público, se eu estiver errado, por favor, me corrija, é o menor da série histórica brasileira. E aí? Não, você tem razão, 0,21% do PIB. É inacreditável. Então, como é que uma economia capitalista, que, na verdade, tem a convivência do Estado e o mercado, na formulação, na definição do investimento, como é que você pode ter 0,21% de investimento público? É uma tragédia. Isso foi construído, aliás, ao longo do tempo, né, com incúria total dos gestores da economia e da política, né? Que cá entre nós, eu sempre repito para os meus alunos, olha, isso na sua fundação smithiana, depois ricardiana e marxista, chamava-se economia política. E, por outro lado, a gestão econômica chama-se política econômica. Então, você não pode separar uma coisa da outra, não é? É uma má abstração você supor que existe uma economia que flutua no vácuo político, né? Eu não preciso dizer isso para você, porque você sabe disso melhor que eu. Então, nós temos essas trombadas, esses conflitos, né? Claro que, por exemplo, o orçamento secreto é uma aberração total, né? Se é orçamento, não pode ser secreto, né? Ou será que nós estamos voltando lá à era pré-João Sem Terra, né? Ali tinha cabimento você falar orçamento sem terra, mas numa democracia, num sistema republicano, orçamento secreto é uma contradição em termos. Mas, às vezes, aqui nós conseguimos realizar contradições, né? Não é? Tem cabimento isso? Não, senhor, deixa eu aproveitar e fazer um gancho para o senhor da seguinte questão. Tem certas questões que no Brasil vira assim, um grande problema, depois deixa de ser problema. Por exemplo, no pré-64, falar em voto do analfabeto, meu Deus do céu, era um problema político enorme e tal. O voto do analfabeto entrou na discussão da Constituinte de 1987-88 e foi aprovado. Olha, assim, te dá uma olhada nos anais sem grandes problemas tal. E a vida seguiu. Bem, em certo momento da nossa história desse século agora, econômica, se falava em Bolsa Família, em diversos programas sociais, se tem Bolsa Família, que é a referência sempre maior. E a posteriori, com o episódio da Covid, toda a tragédia que ela trouxe ao Brasil, foram construídos uma série de auxílios. A Câmara dos Deputados, vale lembrar que multiplicou por 3 o que o governo tinha mandado, que era R$200, e multiplicou por 3 para 600. E depois foram transformados nisso, naquilo, e hoje a denominação é Auxílio Brasil e deve ter uma outra denominação a partir de 1º de janeiro. E muitos dizem o seguinte, essa questão que eu coloco ao senhor: da onde vai tirar esse dinheiro? Né? Quer dizer, de onde vão vir esses recursos? Eu pergunto ao senhor, se pensarmos dentro dessa concepção, não sei se mais conservadora, teto de gastos, estabilidade fiscal,
como é possível pensarmos no pagamento de um auxílio que é condição quase que sine qua non para a sobrevivência de milhões e milhões e milhões de famílias brasileiras e que tem uma enorme importância na circulação monetária e na economia brasileira? Essa é uma pergunta muito importante que dá origem, se eu for capaz de esclarecer, né? Mais uma vez, nós temos aí a pergunta que você fez, da onde vem o dinheiro, né? O capitalismo desenvolveu, desde a fundação do Banco da Inglaterra, né? Só a gente acompanhar a história, como diz um economista francês, Eric Monet, é preciso que os economistas leiam história, porque senão eles vão pisar na bola. Então, na criação do Banco da Inglaterra, o que você fez? Você transformou, naquela mudança importante que estava ocorrendo, transformou a riqueza fundiária na riqueza monetária e financeira, né? Isso foi fundamental para o surgimento da Revolução Industrial. Não apenas isso, o poder inglês mercantil, você sabe disso tão bem melhor que eu, essa capacidade que a Inglaterra tinha e que, na verdade, ganhou da Holanda essa prerrogativa, né, de ser o maior poder mercantil do mundo, né? E o Banco da Inglaterra foi crucial, porque ele liquidou, transformou a riqueza fundiária na riqueza monetária e financeira, com o surgimento da dívida pública. Muito bem, isso deu, o capitalismo criou, inventou uma forma, né, importante de criação monetária. Nessa criação monetária não é ao talante de quem está lá no poder. O Banco Central não pode emitir moeda assim indiscriminadamente, porque, na verdade, ele perde a condição e a respeitabilidade, a confiança. Porém, tem uma relação com os bancos privados, são eles que criam, na verdade, moeda concedendo crédito. É assim que se cria moeda nessa economia, né? Então, não tem caminho você pensar assim, da onde vai tirar o dinheiro, né? Isso tem a ideia de que eu vejo muito na mídia as pessoas falando isso. Você criou uma arquitetura monetária e financeira que lhe permite, em certas circunstâncias, realmente criar moeda, né? Então, você tem que juntar, e é muito frequente isso, vamos ver o que aconteceu na crise de 2007, 2008, o Banco Central emitiu moeda adoidado. Por quê? Para comprar os ativos podres. Então, é um jogo, né, estratégico entre o Banco Central e os bancos privados para você chancelar a criação de riqueza nova, né? Porque o dinheiro, sobretudo na visão dos que os mais capazes de entender, o dinheiro é riqueza potencial, sobretudo. Não é para circular, é para circular a renda, mas para que a renda circule, é preciso que se realize essa outra característica, riqueza potencial. É de gastar acima do que está circulando. Esse é o problema do capitalismo. Então, em geral, quando os bancos privados estão financiando, estão emitindo crédito e financiando as empresas, eles estão também criando riqueza potencial, apostando que isso vai dar certo. E o Estado pode fazer o mesmo em circunstâncias especiais. Então, é isso que eu posso te responder. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Eu sei, eu não quero me estender, que o senhor tem outros compromissos. Mas, uma vez, me perguntando esses dias, eu sou um simples historiador, que gosto de economia, mas eu sou um historiador, Não, me falaram... historiador não existe. Você é um historiador, simples economista, tudo bem. Simples historiador, não. Não. Obrigado. Aí me falaram assim, o governo Lula 3 será melhor que o governo Lula 1? Fizeram essa pergunta para mim. Bem, eu não sou pitonisa, não estou lá no oráculo de Delfos, mas eu falei, olha, são conjunturas tanto do Brasil como internacional bastante distintas, mas eu acho que o governo Lula 3 tem um cenário melhor, eu acho que vai ser melhor do que o governo Lula 1. Bem, não sei se lá com muito fundamento eu disse. Aí eu olhei hoje uma série de notícias assim, dizendo que há uma revolta no mercado,
sobre certas declarações do presidente eleito, Lula, né, e de alguns membros do seu gabinete de transição no campo econômico, do planejamento. Eu pergunto duas questões ao senhor. A primeira, essa revolta do mercado com o receio de um governo, uma espécie de nova matriz econômica parte 2, daquela que nós vimos ali no segundo governo Dilma, né? Se o senhor acredita naquilo. Segunda questão, B, por favor. Se o senhor fosse convidado para ser ministro, o senhor aceitaria ser ministro da Fazenda? Olha, vou responder a última, depois eu respondo a primeira. Eu não tenho nenhuma disposição para aceitar, eu já participei de governos ao longo de muito tempo. Você sabe que eu fui secretário de Política Econômica, fui secretário de Ciência e Tecnologia aqui, né? Me orgulho muito de ter feito a autonomia financeira das universidades paulistas para segurar os cocos, e elas sobreviveram muito bem, né? Mas é como se perguntar se eu quero ser presidente do Palmeiras de novo. O que você fez. E Sim. sai fora. Deixa os mais jovens se habilitarem, né? Eu tenho muitos amigos que estão em torno do governo, se eles quiserem conversar comigo, tudo bem, se não quiserem também, não tem problema. Eu já estou naquela fase do velho professor, que eu sempre fui professor, é isso que me interessa. Agora, se para discutir as coisas, eu estou disponível sempre, claro, mas não tenho nenhuma pretensão. E em relação à primeira pergunta, eu diria que eu vejo que as dificuldades não vão ser poucas nesse terceiro governo Lula, tanto que ele está exercendo essa capacidade muito que é dele de negociar, de tolerar opiniões que não discrepem da dele, ele é muito assim, mas ele vai ter que conduzir isso com muito cuidado, porque também ele não pode sofrer uma espécie de cerco de Troia, né? Não preciso. Eu falo sempre do cerco de Troia, porque esse cerco de Troia não vai ser com um cavalo só, vai ser com muitos cavalos tentando entrar na cidadela, né? Então, eu diria a você que não vai ser fácil, né? Tá, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter aceito o meu convite, foi muito boa a conversa, e depois, numa outra oportunidade, mais à frente, com mais calma, voltamos a conversar. Mas muito obrigado, professor Luiz Gonzaga Beluso, por mais uma entrevista. Muito obrigado para você, muito obrigado. Obrigado, então, muito obrigado. Tchau.